Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Hoje nós vamos meditar num texto que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temeu ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Irmãos, essa mensagem fala de uma mulher que era esposa de um discípulo dos profetas, tá? Ele era discípulo de Eliseu. Porque ela falou bem assim, olha, ela chega para Eliseu e fala assim: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Então essa mulher aqui, ela era esposa como se fosse a esposa de um pastor, de um diácono, de um presbítero, de um servo de Deus. Mas era um homem que obedecia a palavra, sabe? Essa mulher era a esposa de um homem que era um verdadeiro, parece ser um verdadeiro cristão. E ela vivia uma vida, a Bíblia não mostra, não fala aqui, mas eu estou fazendo uma contextualização da história. Imagino eu que ela tinha um casamento com esse homem, um casamento cristão. Eles frequentavam, assim, eu não sei se existia igreja nesse tempo não existia, mas templos talvez, ou não era culto no templo, porque ele era discípulo de Eliseu, então talvez um culto na praça, talvez a palavra do Senhor não fala detalhes assim, mas eles estavam na presença de Deus. Essa mulher provavelmente não trabalhava fora, tá? Ela era uma mulher, uma serva de Deus, porque ela tinha um pouco de azeite na casa dela, na vida dela. Essa mulher, ela tinha 2 filhos. E quando o marido morre, a estrutura dessa mulher fica muito abalada, a estrutura emocional. Porque essa mulher aqui, ela não parece ser uma mulher empoderada, né? Nos dias de hoje, a gente está vendo que a criação das meninas está sendo voltada para o feminismo, para o empoderamento feminino. Na qual a mulher tem que trabalhar fora, tem que ser bem-sucedida, fazer faculdade, mestrado, doutorado. A mulher tem que ter a sua própria empresa. A gente está vivendo numa época de muitas Jezabéis, né? São muitas mulheres querendo mandar na casa, falando alto com o marido. Mulheres, assim, muito empoderadas, que dirigem, que estudadas. Mulheres muito bem-sucedidas na vida profissional e financeira. E soberbas e autoritárias, e muitas dessas mulheres desprezam as servas do Senhor que estão na presença de Deus. Mulheres que estão ali dia e noite clamando pelas almas, mulheres que estão talvez casadas com um pastor missionário, se dedicando integralmente à obra do Senhor e à sua família. Essas mulheres muitas vezes são desprezadas pelas mulheres feministas ou empoderadas. Aquilo que o mundo chama de bom, para Deus é ruim. Porque a Bíblia fala que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Essa mulher, ela vivia uma vida dedicada ao Senhor. A Bíblia não mostra que ela tinha uma profissão. A Bíblia não mostra que ela era estudada, formada, falava 2 ou 3 línguas, ela não era uma mulher empresária, ela não tinha um carro próprio, ela talvez nem soubesse dirigir. Talvez naquele tempo essa mulher deveria ser uma simples dona de casa e serva de Deus. E o mundo despreza as coisas simples, as pessoas simples. O mundo despreza. Essa mulher, ela vivia um casamento na presença do Senhor. Tinha 2 filhos, provavelmente deveria ter uma casa.
Provavelmente eles tinham uma vida. A Bíblia não menciona detalhes. Não sei se eles tinham uma casa, mas ela tinha uma vida com esse homem. Uma vida na presença de Deus. Não era soberba, não era autoritária, não era uma mulher empoderada, nada disso. Era uma mulher humilde. Humilde não porque era pobre, mas humilde de espírito. O coração dela era simples. Ela estava mais voltada para as coisas de Deus. Aqui tudo mostra isso. Porque quando Eliseu pergunta para ela o que ela tem em casa, ela fala assim, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Então ela tinha algo, ela tinha o Espírito Santo. Essa mulher também servia a Deus. Ela não era rica, ela não era empoderada, ela não era estudada, bem-sucedida conforme o mundo diz que nós mulheres temos que ser. Ela era uma mulher dedicada às coisas de Deus e à sua casa. E a Bíblia também não mostra que ela estava em pecado, nada disso. Mas o marido que servia a Deus morreu. E isso pode acontecer com qualquer família. Seja você empoderada, seja você uma pessoa simples. Ah, mas o meu marido estava na presença de Deus, estava tudo certo. A gente está casado, porque muitas vezes a pessoa ela tem uma segurança, ela tem um porto seguro. O porto seguro de algumas pessoas é a área profissional. Ah, eu tenho que passar nessa prova para poder ter um bom salário. Quando a pessoa faz a prova e não passa, ela fica com ódio, chora, depressiva, ódio do pastor que revelou e não aconteceu, entra em crise de ansiedade. O porto seguro de algumas pessoas é o curso de medicina, eu tenho que fazer medicina, porque senão eu não vou ganhar bem. De outras pessoas é a empresa, tenho que abrir uma empresa, um salão, um restaurante, porque eu tenho que ter sucesso na vida, eu preciso de dinheiro. E quando as coisas não saem muito bem, a pessoa perde um pouco assim a noção, o que eu vou fazer agora? Ai meu Deus, bate o desespero. E para algumas pessoas, o porto seguro é o casamento. Porque algumas mulheres, elas pensam assim, no dia que eu me casar, eu vou ter a minha casa, eu vou ter meu marido, eu vou resolver a minha vida. E essa mulher, ela tinha a vida resolvida nesse casamento. Ela tinha um homem cristão, ela não casou, provavelmente ela não casou com uma pessoa do mundo. A Bíblia não menciona se o marido dela se converteu antes ou depois do casamento, mas esse homem era crente. Ele era convertido. Porque ela fala, meu marido, teu servo, morreu, ou seja, ele era servo de Eliseu. Tá? A Bíblia fala aqui, que é certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, ou seja, ela era mulher de um discípulo dos profetas. Então é um casal dedicado à obra de Deus. Não sei se esse homem trabalhava ou não, mas é uma mulher que estava com a vida resolvida aos olhos de muitas mulheres. Ela não tinha uma profissão, mas ela tinha um casamento com um servo de Deus, ele deveria pagar as contas da casa, tinham 2 filhos, estavam na presença de Deus, estava tudo aqui. Só que, só para você perceber que o casamento não é uma coisa certa, assim como a profissão não é uma coisa certa, porque a pessoa pode ter um excelente emprego, mas se a pessoa contrair uma enfermidade, ela tem que se afastar do local de trabalho. E aí ela tem que se aposentar pelo INSS ou se aposentar por um outro regime previdenciário. Começa tratando um tumor que vai crescendo, a situação só vai piorando, ou então sofreu um acidente, aí precisa parar de trabalhar um tempo. E aí vai ficando sem dinheiro e as contas elas vão chegando. Financiamento do carro, da casa, mensalidade de escola, plano de saúde, cursos, luz, conta de água, cartão de crédito. Então a vida dessa mulher estava resolvida, não porque ela tinha uma segurança profissional, mas porque ela tinha um casamento. E como eu falei aqui, agora há pouco, para muitas mulheres o casamento resolve a vida. Né? Eu estou falando no imaginário dessa mulher, né? De algumas mulheres é assim, no dia que eu casar, no dia que eu tiver isso, minha vida está resolvida, mas no meio do caminho o marido morreu. E não era um marido mundano, alcoólatra, agressor, não era nada disso. Ele era um discípulo dos profetas. Só que, como muitos de nós, esse homem contraiu dívidas. Ah, mas esse homem era um irresponsável. Será que ele era um irresponsável? Às vezes não, às vezes era uma dívida comum do dia a dia. Financiamento de uma casa, de um carro, coisas que eles precisavam como família. Talvez não era nem tanta dívida assim, era as contas da casa, eu não consigo afirmar quais dívidas eram essas, mas ele deixou dívidas. E essa mulher está agora sem o marido dela e sem uma profissão. Ela não estudou, ela não trabalha fora.
mas ela tinha uma botija de azeite. Ela dedicou a vida dela à obra de Deus e aquela família que Deus deu para ela. Nenhum dos dois aqui demonstra que desviou, que saiu da presença do Senhor. Não, eles estavam na presença do Senhor, mas aquele homem morreu. Sabe, e essa morte também a gente pode considerar no contexto aqui da história uma morte espiritual, um marido que estava na presença de Deus e foi para o adultério e saiu de casa, pode também. Mas o que importa é que a mulher, ela permanecia na presença de Deus. Ela não foi buscar ajuda no mundo. Ela não depositou a confiança nas coisas dessa terra. Ela não ficou se lamentando, por que eu não fiz medicina? Se eu tivesse estudado, hoje eu seria uma médica bem-sucedida e teria condições de pagar todas as contas da casa. Ela não ficou murmurando assim, sabe, se lamentando. Por que eu não fiz um concurso público no passado? Que arrependimento que eu tenho da minha vida. Eu poderia ter estudado mais. Hoje eu seria uma procuradora, uma juíza, uma mulher independente. Por que eu não fiz medicina? Por que eu não estudei para um concurso? Por que eu não fiz isso da minha vida? Essa mulher, ela não demonstra nenhum interesse nas coisas materiais. Ela não demonstra nenhum arrependimento de ter largado tudo para seguir a Jesus. Ela não demonstra nada. Ela não se lamenta. Ela não fala, nossa, a maior burrice que eu fiz foi não ter estudado, não foi trabalhado fora. Fiquei na igreja, meu marido era discípulo dos profetas, ajudava na obra de Deus, limpava a igreja, fazia comida para os jovens, para a mocidade, fazia o lanche das crianças. Eu ajudei tanto na igreja, hoje o que eu tenho? Nada. Não tenho nada. Você não escuta essa mulher, você não lê no texto essa mulher falando mal da obra de Deus, reclamando, não. Ela não está colocando a confiança dela nas coisas desse mundo, na medicina, no concurso público, na empresa, nada. Ela não tinha nada disso, ela nunca confiou nisso, ela sempre confiou em Deus. Ela abriu mão de tudo para se dedicar às coisas de Deus. E a vida dela, pelo jeito, foi assim. Casada com o discípulo dos profetas, na igreja louvando, na igreja ministrando a palavra, ajudando na limpeza da igreja, no evangelismo, sempre muito dedicada. Com 2 filhos em casa, mas o marido morreu. E quando eu disse, e ela busca Eliseu representa Jesus. Ou seja, ela está buscando a presença de Deus, ela está buscando no Senhor a solução para o problema. E não no mundo, naquilo que o mundo fala que a gente tem que ter. Você tem que ter uma boa faculdade, você tem que ter uma boa formação superior, você tem que abrir a sua empresa, você tem que ter isso, porque você não pode confiar em homem, você não pode confiar em nada, porque esse mundo é assim, esse mundo é assado. Não. Ela se dedicou ao Senhor. E até então quem provia o sustento da casa era o marido. E ela busca a ajuda de Eliseu, porque Eliseu representa Jesus, o meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É como se ela fizesse uma oração, Deus. Meu marido te serviu por anos e eu também, ele morreu. O que a gente vai fazer agora? Sabe, como eu falei, essa morte também pode ser uma morte espiritual. A pessoa enfraqueceu na fé, saiu da igreja, mas ela permaneceu. Ela não sai da presença de Deus. Ela não vai para o mundo atrás das coisas desse mundo, das coisas materiais. Ela não está se prostituindo por dinheiro, ou fazer tudo por dinheiro agora. Vou arrumar outro homem, vou botar na minha casa, agora eu não quero mais saber de igreja, de culto, porque Deus me desamparou. Ela não fala nada disso, ela está buscando no Senhor. O meu marido, teu servo, morreu. E aí, Eliseu pergunta para ela assim, ela fala bem assim, olha, é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. A situação está ficando difícil, meus filhos vão ser vendidos como escravos. É como se ela falasse isso para o Senhor, pelo amor de Deus, são meus filhos. Meu marido te servia, eu também te servia. Por mais que o homem tenha errado, por mais que esse homem seja morto, talvez não errou, mas morreu. Ela confiava em Deus, ela sabia que Deus não ia desampará-la, e nem os filhos dela. E quando Eliseu pergunta para ela assim, olha, o que te hei de fazer? Ou seja, como eu posso te ajudar? Dize-me que é o que tens em casa. Porque para Eliseu ajudar essa mulher, ele precisava que ela tivesse algo na casa dela. Entende? Para Jesus te ajudar num momento de luta como o dessa mulher, você precisa ter algo na sua casa. A sua casa é a sua vida. Como está a sua vida? Como está a sua botija? Será que a sua botija está cheia de azeite? Essa mulher responde para Eliseu, ele pergunta assim, homem, diz-me o que é que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite.
Olha como que essa mulher se despreza. Ela fala assim, olha, tua serva, eu, serva de Deus, serva de Eliseu, não tenho nada em casa. Como assim você não tem nada? Você tem o mais importante desse mundo. Você tem uma botija de azeite. Só que o mundo despreza esse tipo de mulher. O mundo enaltece a mulher soberba, a mulher bem-sucedida, a mulher promotora, a mulher juíza, a mulher médica. Nada contra a irmã estudar, fazer medicina, fazer direito. Nada contra a irmã ter a própria empresa. Nada contra a irmã ter um sucesso profissional ou financeiro, ser bem-sucedida, não. Só que o mundo dá valor às coisas desse mundo. E muitas vezes a pessoa passa anos na igreja sendo rejeitada pelo mundo, porque é uma mulher simples, porque é uma mulher dedicada à obra de Deus. Olha aí, essa irmãzinha. Só fica na igreja cantando, pregando. Eu acho que ela nem trabalha fora, sabe? Eu acho que ela não estuda, coitada. Ela depende do marido para tudo. E depender do marido nos dias de hoje é uma vergonha, né? Parece que se a irmã ela não trabalha fora, a irmã está passando assim, perdendo tempo na vida na igreja. Parece que você está perdendo seu tempo na sua vida, buscando o Senhor, jejuando, orando pelas almas. As pessoas do mundo rejeitam. E essa mulher se sente rejeitada pelo mundo. Porque naquele tempo, apesar da mulher ela se dedicar mais à casa, e era normal naquele tempo a mulher ficar em casa, mas a mulher naquele tempo era desprezada. Entende? Nos dias de hoje, você só vai ser uma mulher aceita pelo mundo se você for uma mulher que trabalha fora, que tem sucesso financeiro, profissional, estudo. Essa mulher, ela representa uma pessoa desprezada pela sociedade. E ela sabe disso muito bem. E nos dias de hoje, a mulher que não é bem-sucedida na área financeira é desprezada. E se você escolhe se dedicar à obra de Deus, está na igreja, jejuando, orando, ainda que você trabalhe fora, que você tenha um emprego bom, as pessoas do seu emprego vão olhar para você como uma pessoa estranha, uma pessoa esquisita. Você fica sempre na igreja. Você pode ganhar o melhor salário se você está na presença de Deus, você, servindo ao Senhor como esposa de um discípulo dos profetas, com casamento na presença de Deus. Se você e seu marido servem a Jesus, por mais que vocês tenham muito dinheiro, mas vão ser desprezados. Porque está sempre na igreja, está sempre buscando o Senhor, sempre arrumando cadeira na igreja, limpando a igreja, cozinhando na igreja, evangelismo na igreja. Esse povo vive na igreja. O que esse povo tem? O que esse povo tem? Para o mundo, vocês não têm nada. Porque você poderia trabalhar mais. Ah, mas eu já tenho um bom emprego, com um bom salário, mas olha para os lados. Quantas pessoas que têm o mesmo emprego que você, o mesmo salário que você e têm um outro emprego? Existem pessoas que têm 2, 3 empregos para manter o que o mundo fala que você tem que ter, o melhor carro, o melhor relógio, a melhor bolsa. E aí quando você escolhe viver uma vida mais simples, para dedicar o restante do tempo ao Senhor, o mundo também te despreza. Ainda que você trabalhe fora, ainda que você tenha estudado. Você nunca viu um médico que trabalha em 3 hospitais diferentes. Você nunca viu um juiz que, além de juiz, ele é professor em 2 faculdades. Uma pessoa dessas, às vezes, nem dorme direito, porque tem que trabalhar, tem que preparar aula, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para manter o que o mundo fala que você tem que ter, não o que o Senhor Jesus fala. O que o mundo fala que você tem que comprar. Manter o padrão de consumo que o mundo te apresenta. Então, o desprezo que essa mulher sofre é um desprezo que muitas pessoas sofrem. Quando a Elisa pergunta para ela o que você tem em casa, ela fala, tua serva não tem nada. Por quê? Ela se sentia desprezada pelo mundo. Ela olhava para a vida dela e falava, eu não tenho nada. E a gente olha para a nossa vida, às vezes, se comparando com o mundo lá fora. Ou a gente se olha como o mundo olha para a gente. Ah, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Mas você não tem um celular? Você tem um celular. Você está me ouvindo? Talvez pelo computador. Você tem alguma coisa. Você tem um carro, talvez, ou não, mas tem uma moto, uma bicicleta, ou dinheiro da passagem do ônibus. Você tem alguma coisa. Não, eu não tenho nada. Porque a gente se compara com o mundo. Quem está do nosso lado, às vezes, ganha o mesmo que a gente. Mas está no mundo correndo atrás de mais. Comprando da melhor marca, do melhor sapato. E para a gente se dedicar à obra de Deus, a gente abre mão desse mundo, de ter a melhor roupa, o melhor sapato, o melhor carro, as melhores viagens para ter tempo para Deus. E aí a gente olha para a nossa vida e a gente fala, às vezes, como essa mulher falou, eu não tenho nada, tua serva não tem nada, eu não tenho. Não, você tem. Você tem seu alimento, sua roupa. Ah, mas eu não tenho, a minha casa está vazia, está sem comida, estou passando necessidade. Não, mas calma, uma hora você vai ter, porque Deus vai entrar com providência na sua vida. Mas o mundo despreza os servos do Senhor. No mundo lá fora, as pessoas se acham melhores apenas por causa da marca do sapato, da roupa que elas estão usando. Mesmo que a pessoa esteja sentada na mesma posição que você, mas ela se acha melhor.
E essa mulher se sentia conforme o mundo disse que ela tinha que se sentir. O mundo olhava para ela com desprezo. Então ela responde: tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. A não ser? Como assim? A botija de azeite é o mais importante, porque o azeite simboliza o Espírito Santo. Então talvez você não tenha o melhor carro, a melhor casa, a melhor faculdade, não tenha estudo, mas você tem a botija de azeite. Se você tem isso, você tem tudo, que é Jesus. Isso é o mais importante. Mas essa mulher se sentia assim: eu não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite, porque o mundo olha pra gente assim, aquela dali não tem nada, só fica na igreja, só fica cantando, pregando, evangelismo. Aquele irmão ali não tem nada, aquela mulher ali não tem nada. Nossa, esse povo não tem nada, não tem nada. É assim que o mundo olha pra gente, a gente se sente assim. A gente precisa aprender a dar mais valor às coisas de Deus. Aquilo que Deus já nos deu, que é o Espírito Santo, dá mais valor a isso, dá valor aos dons espirituais que você tem. Dá valor. Aquilo que você tem feito para o Senhor tem valor. Tudo que você tem feito para o Senhor na casa dele até hoje tem muito valor. E essa mulher, ela fala isso para Eliseu. E Eliseu falou bem assim: olha, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Quem são os vizinhos dessa mulher? São aqueles que acompanhavam a vida dela, estavam do lado dela. E provavelmente esses vizinhos, se não eram cristãos, eles também desprezavam essa mulher. Até no meio cristão tem crente que despreza outro crente. Então ele fala: olha, vai, pede emprestadas vasilhas a quem? A todos os teus vizinhos, sabe? Essas pessoas que te desprezam. Então, pede emprestadas vasilhas. Vasilhas vazias, não poucas. Olha só, os vizinhos tinham vasilhas vazias. Essa mulher não tinha vasilha vazia. Ela tinha uma botija com azeite. Ou seja, a botija dela tinha azeite. E a dos vizinhos? A dos vizinhos não tinha nada, porque quem te despreza não tem nada. Pode estar dentro da igreja cantando, louvando, pregando, mas a pessoa está te desprezando porque ela não tem nada, porque ela está vazia, canta vazia, prega vazia. Vai na igreja, mas entra e sai do mesmo jeito, porque é uma pessoa vazia, por isso que te despreza. Porque a pessoa está olhando para a sua vida externa, a vida material e não espiritual. Essa mulher, ela vai ter que se humilhar para aqueles que desprezavam ela e pedir as vasilhas emprestadas. Olha só que interessante, é você se humilhando. Fala: não, olha, me empresta a vasilha. Você sabe por que vasilha? Porque vasilha, nós somos um vaso nas mãos do Senhor. E essas pessoas que desprezam também são vasos. Só que são vasos vazios. E esses vasos vazios precisam ser cheios. E Deus vai usar você para encher os vasos que te desprezaram. Para ajudar na hora que eles passarem por uma situação difícil, por uma necessidade, eles vão te pedir ajuda. Então essa mulher, ela se humilha na presença do Senhor. Descer e pedir vasilhas emprestadas significa descer na presença do Senhor. Tá? Ele fala: vai e pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. É como se fosse essa mulher intercedendo pelos seus vizinhos, por aqueles que desprezam. É para você orar pelos seus inimigos, aqueles que te desprezam, que te aborrecem, que zombam da sua roupa, da sua saia, do seu cabelo, da sua forma de cultuar o Senhor. Ora por eles, porque eles são vasos, mas eles ainda estão vazios. E através de você, eles serão vasos cheios da presença de Deus. E Deus fala para ela, através de Eliseu: olha, vasilhas vazias, não poucas, ou seja, são muitos os que te desprezam. São muitos os que desprezavam essa mulher. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Ou seja, o que você tem vai servir para encher os demais. O que você tem de azeite vai servir para encher a vasilha dos demais. Põe a parte que estiver cheia. Ou seja, vai colocando a parte, vai colocando separada, vai enchendo as vasilhas e vai separando para a minha obra, vai separando para o meu trabalho. Sabe, essas vasilhas vazias que vão na igreja para reparar a vida dos outros, que está indo na igreja, mas está murmurando da irmã de saia, da irmã do cabelão, está murmurando do louvor que a outra irmã está cantando desafinado. Sabe, essas vasilhas vazias que frequentam a casa de Deus, mas despreza a irmã, que não trabalha fora, que está se dedicando à obra de Deus, que está limpando a igreja. São vasilhas vazias no meio da nossa família, no meio das nossas amizades, que despreza a obra de Deus, mas um dia eles vão precisar, e eles vão buscar em você ajuda. E o seu azeite vai encher essas vasilhas. E Deus vai falando: olha, vai colocando, derramando o azeite da sua botija nessas vasilhas. Vai entregando a minha palavra para essas pessoas, porque eles vão precisar.
Vai ministrando no coração dessas pessoas o meu louvor, a minha palavra, porque através de você essas vasilhas vão ficar cheias. Não fica com raiva deles, não fica com ódio. Não fique irada quando os outros zombarem de você. E ela foi enchendo as vasilhas e o Senhor falou, põe a parte que estiver cheia, porque aqui a vasilha cheia Deus vai separar. As vasilhas cheias Ele vai separar para usar na obra dele. Amém? E depois que as vasilhas foram cheias, ela falou para Eliseu. Ela foi até Eliseu, perdão, informá-lo, né? Versículo 6. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, essa mulher que nunca trabalhou, provavelmente nunca trabalhou fora, que a Bíblia não fala com clareza, mas ela era esposa de um discípulo dos profetas, ela estava envolvida com a obra de Deus. O Senhor usa ela para encher outras vasilhas vazias, pessoas que murmuravam da vida dela. Ela perdeu o marido, a dívida estava ali, talvez o financiamento de uma casa, de um carro, coisas para a família, conta de luz, de água. Mas o Senhor, enquanto ela estava preocupada com as dívidas e com a vida que os filhos iriam levar, o Senhor estava preocupado com a obra dela, a obra da casa dele. Deus estava falando que você não tenho nada, só uma botija de azeite, então usa a botija que você tem e deixa que da tua casa e dos teus filhos eu cuido. Deixa que da sua casa e da sua família eu cuido, vai pregar minha palavra, vai evangelizar, vai louvar. Vai enchendo outras vasilhas, porque eu vou cuidar da sua dívida, eu vou cuidar das suas contas, da sua conta bancária, da sua vida profissional, da sua vida financeira, mas vai fazendo a minha obra, vai pegando vasilha vazia e vai enchendo. Porque Deus usou essa mulher porque ela permitiu ser usada, ela foi obediente. E a dívida foi quitada, porque ela vendeu o azeite e pagou a dívida. Ele multiplicou o azeite ali na casa daquela mulher, ela encheu várias vasilhas que ela pegou emprestada. E a dívida foi paga. Amém? E os filhos passaram a viver daquilo dali. Então, ela foi fazendo a obra de Deus. Ela foi fazendo o que Deus mandou ela fazer, através do profeta Eliseu. E Deus proveu o sustento daquela casa. O marido morreu, mas ele morreu servindo a Deus, fazendo a obra de Deus. Aquela mulher estava sozinha, ficou desamparada. Seja porque morreu fisicamente, ou porque morreu espiritualmente, foi para o adultério, mas não importa. Ela não se afastou do Senhor por nada, ela foi buscar ajuda no Senhor, com o coração aflito, claro, o que eu vou fazer agora? Mas o Senhor sabia que Ele podia contar com ela, Ele podia usá-la para ajudar outras pessoas. Enquanto ela estava preocupada com a casa, com a família, meu Deus, o que os meus filhos vão fazer? O Senhor já estava preparando tudo para ela. Olha, eu só quero que você faça uma coisa. Pega as vasilhas vazias e enche, porque da tua casa eu cuido. Faz a minha obra, faz a minha vontade, prega a minha palavra, evangeliza. Vai orando, vai jejuando, vai abençoando as pessoas. Orando por essas vasilhas vazias que têm passado até por você e te desprezado. Porque talvez você não estudou, porque você não trabalha fora, porque você não ou trabalha, mas você não é tão bem sucedida quanto a tua colega ou teu colega que se dedicam a 2, 3 profissões. Mas o tempo que você passa na casa do Senhor fazendo a obra dele é um tempo que não está sendo perdido, ele está sendo ganho. E esse azeite, ele vai ficar na sua botija de reserva. E lá na frente você vai ver que você vai usar. Você vai ver que além de ter o azeite, você tem um crédito com o Senhor. Ele não vai te desamparar. O mundo pode te desprezar, mas um dia esse mundo que um dia te desprezou, um dia essas mesmas pessoas elas vão precisar desse azeite. Elas vão lembrar da sua história, elas vão lembrar de que tinha um Deus ali na sua vida. Elas vão talvez pedir oração. Então, irmãos, eu quero desejar que você fique na paz do Senhor. Eu desejo que essa mensagem realmente tenha tocado no seu coração, que ela tenha falado com você. E se você sentiu, irmãos, de compartilhar essa mensagem com alguém, compartilhe. Também curte, se você puder curtir a mensagem, amém, para que ela possa alcançar mais pessoas através do YouTube. Eu desejo que você fique na paz do Senhor, em nome de Jesus, amém.